Beleza, pessoal? Então vamos resolver aqui um exemplo, né, para a gente aplicar essa ideia que a gente acabou de falar sobre o princípio geral de conservação de energia, né? Então o caso aqui é o seguinte: um objeto tem uma massa de 2 kg, ele é lançado a partir do solo na direção vertical com velocidade inicial tal que o mesmo alcança uma altura máxima de 100 metros. Então vamos fazer uma representação desse problema, tá? Então, ó, aqui é o solo. Esse objeto aqui, colocar uma esfera, ele está sendo lançado então aqui, ó, com a velocidade inicial v0, e ele vai alcançar aqui uma altura h, onde esse h vale 100 metros. Então vamos colocar aqui dados. Massa do objeto vale 2 kg, a altura dele vale 100 metros. Tudo bem? Aí, continuando aqui a leitura do enunciado, o gráfico mostra a dependência da força de atrito entre o objeto e o meio com relação à altura, né? Ou seja, à medida que ele sobe, a força de atrito ela vai diminuindo. Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, que é a altura zero, que ele está no solo, ele tem uma força de atrito de 10 newtons, tá? Quando ele tiver aqui, ó, uma altura de 50 metros, a força de atrito sobre ele, né, vai ser de 5 newtons. E quando ele estiver na altura máxima, a força de atrito vai ser zero, tá? Então essa é a análise que a gente faz. Então, ao longo do percurso, vou colocar esse objeto, eu vou desenhar lá em cima. Ao longo do percurso, estarão sempre atuando sobre ele uma força peso para baixo e uma força de atrito, né, se opondo. Na verdade, como a gente está analisando aqui o processo de subida, né, se opondo a esse movimento de subida, a gente vai ter uma força de atrito também, deixa eu voltar aqui que apagou, também apontando para baixo. Tá? Vou colocar aqui, ó, força A para baixo, tá? Porque está subindo, então se opondo a essa tendência de movimento de subida, ele aponta na direção oposta, tá? Com base nessas informações, ele quer saber a velocidade inicial do objeto. Eu quero saber o V0, qual a velocidade que ele foi lançado, tá? Qual é essa velocidade? Beleza? Observe que esse é um problema que não dá para você aplicar a equação de Torricelli, por exemplo, porque a aceleração aqui não vai ser constante. A desaceleração, né, para ser mais preciso, não será constante porque essa força resultante ela está o tempo todo mudando, né? Se você for notar aqui, ó, a força resultante que atua sobre o objeto seria a peso, né? Colocar assim, menos peso, menos o atrito. Esse peso é constante, mas esse cara aqui, essa faixa aqui não é. Essa força de atrito não é constante, ela está mudando. Então, minha força, ela está variando à medida que o objeto sobe. Isso implica, então, que a aceleração sobre ele também seria variável. Nesse sentido, não dá para aplicar equação de Torricelli. A equação de Torricelli só é válida quando a aceleração é constante, o que não é o caso aqui. Tudo bem? E aí, o que a gente tem de recurso que a gente pode usar? A gente pode usar conservação da energia. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Antes de iniciar, eu vou fazer aqui só uma observação de como eu vou começar esse problema. Eu não vou começar da equação que a gente deduziu, né, na aula anterior. Eu vou começar da equação que a gente já conhece, que é o teorema trabalho-energia, tá? E você vai verificar que vai cair, né? Como a gente colocou. Então aqui, ó, eu poderia colocar o seguinte: o trabalho total é igual à variação da energia cinética. Então seria a energia cinética final, vou colocar aqui em cima esse ponto aqui, ó, onde ele está na altura máxima como ponto B, e esse aqui quando ele está no solo como ponto A. Então a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Meu trabalho total é o trabalho de todas as forças. Quantas forças eu tenho atuando aqui? Duas. Peso e atrito. Então, meu trabalho total seria o trabalho do atrito mais o trabalho da força-peso. Igual a energia cinética de B menos a energia cinética de A. A gente já sabe que o trabalho da força-peso é o trabalho de uma força conservativa, então, portanto, a gente consegue escrever ela em termos de menos uma variação da energia potencial gravitacional. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Tá aí. Aí, ó, esse trabalho da força de atrito, eu vou isolar ele. Então vai ficar aqui energia cinética de B menos energia cinética de A, mais a variação da energia potencial. Essa variação da energia potencial, o quê? Energia potencial de B menos energia potencial de A, certo? Então, meu trabalho da força de atrito, né, seria energia cinética de B
menos a energia cinética de A, mais a energia potencial de B, menos a energia potencial de A. E aí, olha só, o que a gente encontrou aqui? Trabalho da força de atrito, ó. Perceba que eu não posso juntar esse termo aqui, ó, cinética de B com potencial de B. E cinética de A com potencial de A. Isso não vai dar exatamente a energia mecânica de B menos a energia mecânica de A? Essa expressão eu já poderia ter começado com ela, porque em uma das aulas que eu passadas, eu mostrei para vocês o quê? Qual que é o princípio geral da conservação da energia como um todo? Que o trabalho de uma força dissipativa é igual à variação da energia mecânica. Então, eu já poderia ter iniciado aqui, ó, nesse formato, né? Onde a única força dissipativa presente nesse problema é a força de atrito. Então, eu já poderia colocar aqui, ó, trabalho do atrito é igual a energia mecânica de B menos a energia mecânica de A. Já poderia ter iniciado assim, já tomando como referência essa equação, tá? Eu quis começar aqui do teorema trabalho-energia, só para você ter uma ideia que ele também é uma possibilidade, né? Esse resultado aqui, ele é só uma consequência do teorema trabalho-energia, só que reescrito de maneira a englobar também, né, o trabalho realizado por outras forças que não sejam conservativas. Tudo bem? Então, só te mostrei que, caso você não se lembre desta equação, você ainda pode partir desta aqui, tá? Então, esse é o resultado que a gente vai usar, tá bom? Então, vou limpar aqui um pouco. Beleza, então, sabendo como é que a gente vai aplicar a equação, né? Vou chamar essa equação aqui que a gente encontrou de equação 1. E agora eu vou fazer o seguinte, vou calcular as energias mecânicas, então, né? A energia mecânica no ponto A, ela vai ser o seguinte. A energia mecânica no ponto A, que é a energia mecânica inicial, é a sua energia cinética mais a sua energia potencial gravitacional, tá? Então, essa energia mecânica aqui seria mVA ao quadrado sobre 2 mais mGHA. A altura de A, ó, A é aqui, ó, parte do solo, certo? Então, a altura de A, vou até colocar assim, ó, a altura de A vale 0, enquanto esse 100 metros seria a altura de B, tá? Nesse sentido, esse termo aqui some e, portanto, a energia mecânica de A, ela só tem contribuição cinética, é o mVA ao quadrado sobre 2, que, porventura, VA é a nossa incógnita, é o que a gente quer encontrar, correto? Beleza, então, deixa essa informação aqui guardada. E quem é a energia mecânica de B? A energia mecânica de B é a sua energia cinética mais a sua potencial gravitacional também. A energia cinética é mVB ao quadrado sobre 2 mais mGHB. Se você for observar, ele afirma que 100 metros corresponde à altura máxima, né? Se você lembrar de cinemática, você sabe então que quando ele fala altura máxima, a velocidade lá é 0. Do contrário, se ele tivesse velocidade ainda, ele continuaria subindo e essa não seria a sua altura máxima, correto? Como essa é a altura máxima, então, ou seja, ele parou de subir. Certo? Se ele não sobe mais, é porque a velocidade dele zerou. E aí ele vai começar a descer, tá? Então, a velocidade nesse ponto aqui é 0. Então, nesse sentido, a energia cinética aqui vai ser 0. E, portanto, a energia mecânica em B, ela só terá componente gravitacional, tá? Guarda essa informação aqui. Então, aqui eu vou chamar de equação 2 e aqui equação 3. Beleza? Né? Acho que ficou um pouco embolado, vou organizar aqui um pouco. Ok. E aí agora a gente vai combinar as expressões, né? As expressões aqui, ó, em substituir o resultado de 2, 3 em 1, certo? Então, colocar isso. Então, botei, né? Substituindo 2 e 3 em 1. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Então, ó, o trabalho da força de atrito é igual à energia mecânica de B menos a energia mecânica de A, certo? O trabalho, então, da força de atrito vai ser energia mecânica de B. Relembrando, ó, tá aqui. Então, é mGHB. A energia mecânica de A, ó, tá aqui. Então, é
mVA ao quadrado sobre 2, tá? E a força de atrito. Qual que é o trabalho da força de atrito? A gente tem que usar a informação do gráfico, porque a força de atrito não é constante e, portanto, por não ser uma força constante, não tem como você calculá-la simplesmente multiplicando força por deslocamento peso cosseno do ângulo, tá? Então você vai ter que vir aqui, ó, e analisar o gráfico. E aí, se você tiver uma boa memória, você vai lembrar que no caso em que a força é variável, o trabalho realizado por essa força variável, ele é exatamente a área abaixo do gráfico, certo? Então, esta área aí representa o trabalho dessa força de atrito. Aí, qual é a figura plana formada aí? Um triângulo, né? Como é que a gente calcula a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Base 100, altura 10, 10 vezes 100, 1000, 1000 dividido por 2, 500. Já está tudo no sistema internacional, né? Força em Newton, altura em metros. Então, o trabalho dessa força de atrito, ele vai ser menos 500 joules. Aí é importante você lembrar que a área, ela é positiva, certo? A área aqui, ó, ela é positiva. Porém, a gente tem que interpretar esse resultado, certo? Porque essa força de atrito, veja bem, ela aponta para baixo, como você pode verificar aqui na figura, ó, a força de atrito, ela está apontando para baixo. E sabemos que no processo, que esse objeto está num processo de subida. Então, o deslocamento aqui, ó, é para cima. E, portanto, o ângulo entre o deslocamento e a força de atrito, ele é de 180 graus, o que vai me dar um cosseno negativo. Então, esse trabalho, ele atua de maneira a diminuir a energia, né? Assim como a força-peso também vai estar atuando aí de maneira a diminuir a energia, tá? Ambas as forças. Beleza? Então, por isso que aqui, ó, pelo gráfico, não tem como a gente saber. A gente poderia pensar até, ele está num processo decrescente, né? Então, seria um trabalho negativo e tal, mas isso não necessariamente poderia ser interpretado assim. A gente tem que analisar o contexto. Então, nesse contexto, esse trabalho, ele atua de maneira a retirar energia, tá? Porque ele se opõe ao deslocamento. Então, esse resultado negativo que está aqui, ele vem da interpretação do problema, né? O 500 joule é da área, tá? Então, a gente tem que tomar sempre esse cuidado e quando for fazer a análise do problema, você tem que conseguir interpretar o que está acontecendo. O trabalho, o atrito, ele atua a retirar a energia do sistema, certo? Beleza? Então, por isso que surge o negativo, né? Tá? Aí, continuando agora, a energia potencial gravitacional no ponto B seria, então, a sua massa, que vale 2, a gravidade, que vale 10, e a altura, que vale 100, certo? A energia cinética no ponto A, sua massa vale 2, a velocidade de A é a nossa incógnita, tudo isso dividido por 2. Então, daqui a gente já verifica que esse 2 simplifica com esse 2. Eu vou ter aqui, ó, menos 500 joules é igual a 2 vezes 10, 20. 20 vezes 100 vai dar 2.000, certo? Menos VA, tá? Rearranjando os termos, eu vou ter então aqui, ó, VA ao quadrado é igual a 2.000 mais 500. VA ao quadrado é igual a 2.500. Continuando aqui em cima, VA ao quadrado é igual a 25 que multiplica 100, certo? Vou tirar a raiz disso aqui. Já separei o 25 multiplicando 100 propositalmente para dar uma raiz que eu sei, né, de cabeça o resultado. Então, é esse aqui eu usando propriedade, né, de raiz, eu poderia colocar como raiz de 25 vezes raiz de 100. Raiz de 25 vale 5, raiz de 100 vale 10. Então, a velocidade de A seria de 50 metros por segundo. Tudo bem? Então, essa é a velocidade com que A ele é lançado, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Vamos colocar uma informação. Eu sei, então, que o trabalho da força de atrito ele é de menos 500 joules. Eu sei que que a energia mecânica no ponto B
é de 2.000 joules. Portanto, a energia mecânica no ponto A, né, se você coloca aqui massa, que vale 2, dividido por 2, simplifica, a energia vai ser só esse termo aqui, que seria 50 ao quadrado. Né? E você poderia colocar como 5 vezes 10, 5 ao quadrado é 25, 10 ao quadrado é 100. Isso daria, então, 2.500, certo? E aí a gente verifica como essa relação se estabelece. Né? Então, ele começa com a energia inicial de 2.500 joules, certo? O atrito atua a retirar essa energia. Quando ele chega no ponto B, a energia dele passa a ser de 2.000 joules. Né? Então, ou seja, o atrito de fato atua para retirar essa energia do sistema. Tudo bem? Então, esse é um exemplo que a gente mostra que a energia, de uma maneira geral, ela se conserva, né? De novo, vou colocar, né? No final do vídeo anterior eu fiz essa análise, então vou manter aqui. No início do lançamento, qual que é a energia que a gente tem no sistema? No início do lançamento, a gente tem uma energia de 2.500 joules. No final do lançamento, o que sobra? Sobra 2.000. Mas quanto que foi perdido? Foi perdido 500. Tá? Beleza? Então, esse 2.000 com esse 500 que foi perdido, ó, a soma dos dois dá exatamente o resultado inicial. Tá? Deixa eu tentar colocar de um outro jeito aqui. Talvez você possa se perguntar, mas o 500 não tinha que ser negativo, então vou escrever a expressão original. Olha só. Trabalho da força de atrito é igual a variação da energia mecânica, ou seja, energia mecânica final mais energia mecânica inicial. Então, este cara aqui vale menos 500, este cara vale 2.000 e esse vale 2.500. Então, vou rearranjar os termos, né? Vou colocar esse cara para cá e esse para cá. E aí eu chego naquilo que eu te falei, ó. 2.500 joules inicial é igual a 2.000 joules que sobram mais 500 que foram perdidos. Então, ou seja, você verifica que a energia como um todo é conservada, quando você leva em consideração a energia térmica, né? Esses 500 joules que eu descrevi aqui corresponde à energia térmica, né? Perdida com o atrito da esfera com o ar. Tudo bem?